eu passei em quarto lugar no vestibulinho da ETEC com mais de 40 pontos, muitos amigos que não tinham passado na prova me perguntaram o que eu tinha feito para conseguir uma pontuação tão alta e assim garantir minha vaga na ETEC. E a verdade é que eu fiz algumas coisas muito simples, mas que ajudaram demais a conquistar minha aprovação. Meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista no vestibulinho da ETEC e hoje eu vim dizer para você exatamente quais foram essas 7 coisas tão simples, mas que fizeram tanta diferença nos meus estudos e assim garantiram que eu entrasse na ETEC. Oi vestibulindo, tudo bem com você? Eu espero que sim. Caso seja a tua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. E não estranhe se alguém me chamar de fada dos vestibulindos, porque esse é o meu apelido aqui na internet, já que aqui no canal toda semana tem vídeo especialmente pra você que quer passar na prova da ETEC. Porque aqui eu falo literalmente sobre o universo do vestibulinho da ETEC, eu te mostro como é a vida na ETEC, como passar na prova da ETEC, ensino conteúdos que são importantes pra você que vai fazer a prova, te mostro como resolver questões e claro, trago aqui também algumas estratégias e técnicas de estudos que funcionaram não só comigo, porque eu passei no vestibulinho da ETEC, mas também para outras pessoas. Caso você não saiba, eu tenho uma plataforma de estudos que é a ETEC Power 2.0 e muitas técnicas que eu trago aqui são técnicas que os Power alunos já utilizaram e também tiveram resultados incríveis. E hoje eu vim contar algumas dessas técnicas nesse vídeo aqui, porque eu vou mostrar pra você 7 coisas muito simples, pequenininhas, coisas quase bobas que eu fiz que me fizeram garantir a minha aprovação e também que muitos Power alunos já usaram também e conseguiram passar na ETEC. Claro que isso não vai fazer você abrir mão de estudar pro vestibulinho da ETEC. Pelo contrário, são coisas que você vai fazer ali combinando com os seus estudos para que você consiga potencializar o teu resultado. Então vale a pena pegar um papel e uma caneta para anotar algumas coisas também, para que assim você não esqueça de colocar tudo isso em prática depois, beleza? A primeira coisa que eu considero que fez muita diferença nos meus estudos para a ETEC, permitiu que eu fizesse a prova com muito mais calma, sem aquela ansiedade toda, foi não me importar com a demanda. Até porque durante muito tempo eu nem fazia ideia do que era isso, nem sabia que tinha uma demanda no vestibulinho da ETEC. Só que hoje em dia a demanda é uma coisa que faz muita gente ter surtos enquanto se prepara para a prova, é uma coisa que faz muita gente não conseguir focar nos estudos porque fica ali só pensando na demanda. Caso você nem saiba o que ela significa e queira saber, eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando o que é a demanda, como funciona e para que serve, então vou deixar aqui em cima nos cards para que você veja depois, caso você realmente tenha interesse. Mas de forma resumida, a demanda é a relação entre o número de concorrentes e o número de vagas. E eu só fiquei sabendo da minha demanda no dia da prova, porque uma amiga minha que também ia prestar o vestibulinho da ETEC chegou em mim e falou: Lilian, o seu curso é um dos que tem as demandas mais altas, é bem concorrido. E eu fiquei pensando, que interessante, tem bastante gente querendo esse curso. Ainda bem que eu me preparei bem pra isso. Mas se eu soubesse a minha demanda antes e ficasse pensando muito nela, eu provavelmente teria ficado mais nervosa. Isso porque normalmente tem 2 comportamentos que acontecem com as pessoas que ficam focando demais na demanda. Primeiro, e um dos piores, é que as pessoas que têm demanda muito alta ficam absurdamente nervosas e preocupadas e se perguntando se vão conseguir passar ou não. E aí muitas vezes o que acontece é que a pessoa acaba não estudando, deixando os estudos em 25º plano, nem segundo plano, sabe? Porque elas acham que elas não vão conseguir passar, então elas não se dedicam o suficiente. E aí quando elas chegam à prova, elas percebem que se elas tivessem se dedicado, se elas tivessem estudado, elas até conseguiriam ir bem. Mas como ficaram o tempo todo pensando na demanda, pensando que não iam passar, pensando que eram muitos concorrentes, elas não conseguiram focar no que realmente importava. E o segundo comportamento é quando a demanda é muito baixa, porque alguns cursos têm demanda 2, 2,5, 3, que são demandas baixas. E aí a pessoa que vai fazer aquele curso acaba às vezes subestimando a prova, o que é tão ruim quanto a pessoa ficar super nervosa por conta da demanda. Porque se a pessoa subestima a prova, não se prepara bem, o que pode acontecer é que mesmo tendo poucos concorrentes, a pessoa não consegue passar, porque ainda assim o número de concorrentes ali é menor que o número de vagas. Não, pera, é maior que o número de vagas. E a pessoa que não se preparou, achando que só porque a demanda era baixa ia ser fácil, acaba não conseguindo entrar. Inclusive, às vezes, um curso com demanda baixa pode até mesmo ter uma nota ali do último candidato colocado maior do que um curso com demanda alta, sabe? Então, não saber a demanda fez muita diferença pra mim mesmo, de verdade, porque assim eu não foquei nisso, eu foquei em fazer o meu melhor, em me preparar pra aquela vaga que eu sabia que eu queria conquistar. E assim eu conquistei entre os 5 primeiros, sabe? Isso porque eu passei uma questão errada pro gabarito, porque se eu não tivesse passado errada, eu teria ficado provavelmente em primeiro ou em segundo lugar. Então, assim, o que acaba acontecendo é que ou as pessoas surtam e se desesperam pela demanda, ou elas ficam tipo, demanda baixa, nem vou estudar. e aí elas acabam não passando. Por isso, não se importe
importe demais com a demanda, entenda que ela é só um número, é uma quantidade de pessoas concorrendo a cada vaga e você não pode mudar esse número, você não pode, por exemplo, mandar todos os concorrentes pra Marte, pra sua demanda ficar só você concorrendo, sabe? Então, por isso, se você conseguir ver a sua demanda e não ficar se preocupando com isso, ótimo. Agora, se você é o tipo de pessoa que sabe que vai surtar, nem veja a demanda no fim das contas, pra você não ficar se pressionando tanto ao longo dos seus estudos, beleza? Agora vamos então para a segunda coisa que eu fiz e que fez muita diferença, me fez passar na ETEC, que foi criar um cronograma de estudos muito eficiente e, melhor ainda, flexível. Caso você não saiba como criar um cronograma, relaxa, respira fundo, porque eu já ensinei isso aqui no canal, então é mais um vídeo que eu vou deixar sugerido aqui nos cards para que você veja depois e assim saiba como montar um cronograma, porque muita gente faz o cronograma de um jeito completamente errado e que não dá resultados. Eu confesso que na época eu nem conhecia tantas técnicas pra criar um cronograma que realmente funciona, sabe? Porque no vídeo do cronograma eu mostrei pra você várias técnicas que você vai utilizar em conjunto pra que o seu plano de estudos realmente funcione. Então na época eu conhecia mais a parte básica, não conhecia tantos detalhes, mas ainda assim eu fui aplicando tudo pra conseguir criar um cronograma de estudos realmente eficiente e no meu caso tinha que ser flexível porque a minha rotina era muito corrida mesmo. Caso você não saiba, se você é novo aqui e você não sabe, eu prestei o vestibulinho da ETEC no segundo ano do ensino médio, porque quando eu estava terminando o fundamental, não tinha ensino médio na ETEC da minha cidade. Na verdade, só implementaram o ensino médio aqui quando eu já estava, acho que no meio pro final do ensino médio, sabe? Então, por isso eu prestei o vestibulinho pra fazer curso técnico quando eu estava no segundo ano. E a minha vida era bastante corrida, porque eu tinha que acordar muito cedo pra ir pra escola, tinha que pegar 2 ônibus, daí chegava na escola, tinha aula até 1h da tarde praticamente, depois mais 2 ônibus. Isso sem contar os dias em que eu tinha atividades extras, por exemplo, eu tinha algumas aulas de laboratório, eu tinha aula de redação, tinha um dia que eu gostava de estudar idiomas e assim por diante. E eu escrevia um livro ao mesmo tempo. Então, por conta disso, eu não tinha muito tempo disponível e o meu cronograma tinha que ser bem flexível, ou seja, eu não tinha um período ali muito específico pra estudar, sabe? Eu não colocava que eu ia começar a estudar, por exemplo, todo dia às 3 da tarde, porque tinha um dia da semana em que 3 da tarde eu tinha que estar na escola pra aula extra que a gente tinha no laboratório. Então, eu deixava o cronograma mais ou menos com as matérias que eu teria que estudar em cada dia, com quais atividades de estudos eu tinha que fazer, conciliando também com atividades do dia a dia, é claro, pra não atrapalhar as coisas, não sair atropelando tudo. E assim, os tempos que eu encontrava, então brechas de tempo, por exemplo, o tempo em que eu estava no ônibus, o intervalo da escola algumas vezes, a pausa entre o final da aula da escola e a hora da aula extra e assim por diante, eram os momentos que eu usava pra seguir o meu cronograma. Então é um cronograma muito flexível e também eu sempre adaptava o meu cronograma. Ou seja, tinha uma matéria que eu considerava muito difícil. Só que depois de 3, 4 semanas, ela já era um pouco mais fácil. Então eu ia mudando o cronograma, deixando cada vez melhor pra minha rotina e melhor em relação também às minhas necessidades, pra que assim eu realmente conseguisse aprender tudo o que era necessário pra passar na ETEC. Então basicamente era um cronograma flexível e que eu sempre adaptava. Inclusive recomendo muito, uma coisa que eu sempre recomendo pra power alunos também, é que mudem o cronograma com o passar do tempo. Analisem, será que o cronograma que eu fiz mês passado ainda serve esse mês? Ou eu preciso, por exemplo, trocar tal matéria pra tal dia? Ou então colocar tal matéria mais vezes na semana? Porque assim o cronograma vai fazer mais resultado pra você. Agora vamos então à terceira coisa que eu fiz. Eu já te adianto que essa vai ser um pouco difícil, mas é importante, que é parar de ficar pensando na quantidade de horas que você tem que estudar. Eu percebo que muitas pessoas ainda têm esse problema. Esse é um hábito muito ruim, mas volta e meia alguém pergunta assim: Lilian, será que eu posso estudar 4 horas por dia pra prova da ETEC? Já é o suficiente? Lilian, se eu estudar só 1 hora por dia eu consigo passar na ETEC? Lilian, se eu estudar 7 horas por dia eu consigo passar na ETEC? E a verdade é que a prova da ETEC tá literalmente nem aí pra quantidade de horas que você estuda. Porque o mais importante é a qualidade do teu estudo. E uma pessoa pode estudar com qualidade em 1h30, assim como outra pessoa pode estudar com qualidade em 3 horas de estudos. E tá tudo bem. Cada pessoa tem um ritmo. E vale lembrar também que tem muita gente que gosta de ficar se exibindo e dizendo que estuda muitas horas por dia. Então a pessoa fica lá no Instagram postando foto assim: bati a meta, 5 horas de estudos hoje. Bati a meta, 6 horas de estudos. Quando na verdade a pessoa só quer fazer aquilo pra mostrar pros outros e no fim das contas ela nem estudou de verdade durante aquele período. Porque desculpa a sinceridade, mas passar 5 horas do seu dia só lendo conteúdo ou só vendo videoaulas não vai fazer você passar nem na porta da ETEC. Imagina no ensino médio ou num curso técnico. Porque você precisa estudar do jeito certo, não simplesmente ficar lendo conteúdo. Ler conteúdo não é e nunca foi estudar, sabe? Então o que acontece é que,
focar na quantidade vai interferir na qualidade. Você não vai conseguir prestar atenção no que você tá estudando se você ficar toda hora assim, ó, olhando pro relógio pra saber se já deu tempo de você estudar, sabe? Entenda que estudar pra prova da ETEC é uma coisa que você quer pra ter um futuro melhor. Seja porque você quer fazer um ensino médio na ETEC, seja porque você quer fazer um curso técnico pra entrar no mercado de trabalho e assim por diante. Então não dá pra você ficar do mesmo jeito que fica naquela aula chata da escola, que você fica contando os minutos pra se livrar, ou então querendo ficar muito tempo ali pra não ter que ir pra uma outra aula que é mais chata ainda. Você precisa entender que a qualidade do teu estudo é muito melhor, é muito mais importante do que a quantidade. Então, se você conseguir estudar um conteúdo em, por exemplo, 1 hora, e você realmente conseguir absorver aquela informação, conseguir entender, consegue aplicar aquele conteúdo, consegue resolver questões, depois quando for revisar, se você conseguiu lembrar aquele conteúdo, já valeu a pena. Agora, se você é aquela pessoa que precisa de 2 horas, 3, também vale a pena. O que não dá certo é você querer ficar 8 horas do seu dia sentado numa mesa, lendo conteúdo e achar que estudou, ou pior ainda, tem muita gente que para a cada 10 minutos pra mexer no WhatsApp. Então a pessoa tá lá estudando, aí chega uma notificação, a pessoa para e vai ver o grupinho. Daí outra notificação, a pessoa vai conversar com a crush. Aí outra notificação, grupo da família mandando sticker, sei lá, de gatinho, sabe? E a pessoa para a cada 10 minutos pra ficar no WhatsApp, pra olhar o Instagram, pra olhar o Facebook e nem consegue estudar. Então foca na qualidade, entra em modo aula quando você for estudar, ou seja, sem distrações, e assim você vai conseguir ter um estudo muito melhor do que se você ficar lá pensando em quantas horas por dia você tem que estudar, beleza? Vamos agora pra quarta coisa que eu fiz. E assim, se eu fosse escolher as duas coisas mais importantes, com certeza seriam a quarta e a sétima. Então fica nesse vídeo até o final pra você não perder a sétima coisa que eu vou te dizer. Mas voltando pra quarta, então, foi focar nos conteúdos que realmente caem no vestibulinho da ETEC. Um grande erro que muita gente comete quando vai estudar pro vestibulinho da ETEC é pensar que realmente vai ter que estudar todo o conteúdo do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. Sem contar alguns assuntos que quem estudou em escola pública, como eu, não viu no ensino fundamental, apesar de serem assuntos que a ETEC cobra justamente porque eles deveriam ter sido ensinados no ensino fundamental. Não sei se você sabe, mas existe um documento que tem a base curricular nacional do ensino fundamental, ou seja, os tópicos que as pessoas precisam aprender, independentemente de onde elas vão estudar. E o vestibulinho se baseia nisso. Só que muitas escolas públicas não conseguem ensinar todo aquele conteúdo, sabe? Algumas particulares, algumas vezes também não conseguem, mas normalmente as públicas são as que mais têm essa defasagem, porque muitas vezes o que acaba acontecendo é que os alunos têm dificuldade demais, não conseguem acompanhar o ritmo, a escola não tem tempo, ou não tem estrutura, não tem suporte pra isso. E tem muita gente então que não viu alguns conteúdos que eram pra ser ensinados no ensino fundamental, e aí dá aquela impressão de que são assuntos do ensino médio, porque a pessoa, por não ter tido uma base muito boa, não viu aqueles assuntos no ensino fundamental dela. Mas voltando aqui então a focar nos assuntos que são mais importantes, o que acontece é que se você for parar pra estudar assunto por assunto de todo o ensino fundamental, você vai ter mais de 600 tópicos. E não, a prova não vai cobrar todos eles. Até porque a prova da ETEC tem 50 questões. Faça os cálculos. A prova conseguiria cobrar 600 tópicos dentro de 50 questões? Não. A prova cobra no máximo ali alguns 70 assuntos, por aí, essa média, sabe? Inclusive, você consegue encontrar os conteúdos principais, os mais cobrados no vestibulinho, aqueles assuntos em que você realmente tem que focar, na checklist ETEC, que eu disponibilizei de graça aqui no canal. Vou deixar aqui pra você baixar também, que assim você consegue saber o que estudar. Sabendo os assuntos certos e focando neles, o que acontece é que você não desperdiça tempo. Você consegue dar conta do conteúdo, porque quando você tem muito conteúdo, você não consegue dar conta de tudo, afinal de contas, você é um ser humano, você tem uma vida acontecendo também. Você não vai largar tudo só pra estudar pra prova da ETEC. E quando você foca nos conteúdos principais, aí sim você consegue direcionar melhor o teu estudo pra aquilo que a prova cobra. E aí você não vai ser aquela pessoa que estuda 1 milhão de tópicos e fica assim, cruzando os dedinhos e torcendo pra que na prova caiam alguns deles, aqueles que você lembra, sabe? Você vai estudar ali sabendo mais ou menos o raio-x daquela prova, sabendo o que você vai encontrar nela, ainda que seja dentro de um contexto. Então é muito importante que você baixe a checklist também pra que você consiga estudar os tópicos principais, aqueles que realmente importam. Quinta coisa importantíssima foi uma atitude que eu tive quando eu fui prestar o vestibulinho da ETEC e que girou a chavinha, sabe? Que foi direcionar o meu estudo e especificar que eu queria passar na prova da ETEC. Então eu determinei que era essa prova que eu queria. Eu não foquei ao mesmo tempo em 10 provas diferentes. E por que eu falo isso? O que acontece é que você é uma única pessoa, eu sou uma única pessoa, e cada pessoa tem uma energia, sabe? A energia é aquela força de vontade que você tem, a capacidade que você tem
também pra se dedicar a alguma coisa. E quando você tem que se dedicar a 10 coisas diferentes, por exemplo, você vai ter que dividir a sua energia em 10 partes. É como se você tivesse uma única barra de chocolate e tivesse que dividir em 10 pedacinhos. Concorda que cada pedacinho vai ser bem menor? Agora, quando você tem a barra de chocolate inteira pra você, é muito mais chocolate. A mesma coisa com a nossa energia. Quando você foca em uma prova, que é a da ETEC, quando você prioriza a prova da ETEC, você consegue se dedicar muito mais. Agora, quando você quer prestar ETEC e mais 9 provas e se dedica igualmente a todas elas, você não vai se dedicar a nenhuma delas. Então, ainda que você queira prestar, por exemplo, o vestibulinho da ETEC, Cotil, Cotuca, Senai e mais um tanto de provas, escolhe uma que vai ser o seu plano A. E as outras serão plano B, plano C, plano D, plano Z, se você tiver tantos assim. Então, é importante que você foque em uma coisa para que você se dedique ao máximo para aquela coisa que você quer conquistar. Eu também fiz isso quando eu fui prestar vestibular para entrar na faculdade. Então, eu ia fazer o Enem, ia fazer o Nesp ao mesmo tempo. E eram provas com datas muito próximas e conteúdos que às vezes eram um pouquinho diferentes na maneira de abordagem deles. Então eu foquei na Unesp, que era o que eu realmente mais queria, sabe? Pra mim a Unesp era prioridade. Se eu conseguisse passar numa universidade pelo Enem, seria lucro. E eu consegui, inclusive. Então o que acontece é que quando você direciona a sua atenção pra uma coisa que é a mais importante, você se dedica tanto pra aquela coisa que você quer conquistar, no caso, a vaga na ETEC, que você consegue conquistar. E se você tiver outros planos também, você acaba conseguindo conquistar outras coisas. Isso é uma coisa que eu sempre ensino aos Power Alunos e que faz muita diferença. A gente teve mesmo uma Power Aluna que foi aprovada em 5 escolas, só que ela deixou muito claro que ela estava focada em uma. Então aquela era mais importante. As outras 4 eram lucro, caso ela passasse, para que assim ela pudesse escolher uma delas. Só que assim, foca, direciona mais naquilo que você mais quer, caso seja ETEC, por exemplo, vai ser a ETEC, para que você consiga dedicar o máximo da tua energia e assim o restante da energia você vai distribuindo entre outras tarefas também. A sexta atitude que eu tive, que me fez passar na prova da ETEC, é uma coisa que eu já aviso que muita gente não vai gostar, mas é muito importante e eu não deixaria de falar só porque algumas pessoas vão ficar chateadas, então já peço desculpa para quem é coração sensível e vai ficar triste com isso. Que é o fato de não querer estudar tudo em grupo. O que eu vejo é que muitas pessoas nunca viram um tópico na vida, por exemplo, calorimetria, e se juntam num grupo de 6, 7 amigos, ou até menos, para que estudem juntos aquele tópico. E isso em 99% dos casos não dá certo, por uma série de motivos. Começando pelo fato de que algumas pessoas aprendem mais rápido, outras mais devagar. Isso se chama velocidade de aprendizagem. Além disso, algumas pessoas têm mais dificuldade, outras têm menos dificuldade. Sem contar que algumas pessoas falam muito e atrapalham o grupo todo. Então, muitas vezes o que acontece é que uma pessoa do grupo aprende e as outras todas não aprendem ou ficam só com uma informaçãozinha pequena e irrelevante quase, em vez de absorverem todo aquele conteúdo que era importante para a prova da ETEC. Isso porque cada pessoa tem um ritmo, cada pessoa prefere estudar num ambiente diferente e assim por diante. Então o que eu fazia era estudar na minha casa o conteúdo, aprender de verdade aquele conteúdo, e como eu tinha uma amiga do meu colégio que ia prestar o vestibulinho da ETEC também pro mesmo curso que eu, a gente discutia alguns daqueles tópicos. Então ela estudou, por exemplo, calorimetria na casa dela, eu na minha casa, depois a gente juntava e discutia aquele tópico para entender melhor o ponto de vista uma da outra, para que às vezes ela me alertasse de uma coisa que eu não tinha percebido, ou eu alertasse minha amiga de uma coisa que ela não tinha percebido, e assim por diante, sabe? Então é muito importante que você entenda que na hora de você estudar tem que ser um momento individual. É você e o seu material de estudos, a videoaula e assim por diante. E não você e mais um grupo de 10 amigos. E aí depois que você aprendeu aquele conteúdo, aí sim que você vai se reunir com a galera pra trocar ideia, pra ver quem conseguiu aprender, quem não conseguiu aprender, sabe? Inclusive é uma coisa que os Power Alunos fazem e que dá muito certo. Eles estudam o conteúdo, cada um na sua casa, acompanhando a plataforma, seguindo os materiais de estudos que a gente tem na ETEC Power, e depois na Tribo Power, que é o nosso grupo de interação, eles interagem entre si. Então eles trocam ideias, alguns conseguem absorver alguma coisinha, um detalhezinho muito importante, melhor que outros, e aí compartilham com os colegas, e assim por diante, sabe? E eu interajo com eles também, tiro algumas dúvidas, porque é assim que você consegue reforçar o aprendizado. A ideia de juntar num grupo não é que todo mundo, sabe, fique estudando ao mesmo tempo, simultaneamente a mesma matéria. A ideia de juntar num grupo é justamente trocar esse conhecimento, porque às vezes uma pessoa tem mais facilidade e uma tem mais dificuldade. Então coloque na sua mente, ainda que você tenha 10 mil amigos que vão prestar o vestibulinho da ETEC, estuda primeiro, discute com os amigos o assunto depois, certo?
Eis que finalmente chegamos então à sétima coisa que eu vim contar pra você que eu fiz, que garantiu a minha aprovação na ETEC, e eu quero que garanta a sua também, então faça isso. Como eu já falei pra você, a sétima coisa é uma das mais importantes, por isso agora mesmo eu recomendo fortemente que você duplique a sua atenção pra você realmente entender o que é isso, qual a importância, qual a diferença que faz no teu estudo, porque é algo que eu usei não só pra passar na ETEC, mas também em literalmente todos os vestibulares que eu prestei e que eu passei. Então também vai fazer muita diferença pra você, que é o estudo ativo. Se você me acompanha aqui no canal, você certamente já me ouviu falar sobre o estudo ativo, principalmente porque eu já fiz um vídeo aqui no canal recentemente falando pra você sobre o método que você precisa seguir caso você realmente queira passar na prova da ETEC. Porque estudar de forma aleatória não traz resultado nem pra pessoa mais CDF desse mundo. Então, caso você queira ver esse vídeo em que eu falo sobre o método, não tem problema, porque eu vou deixar linkado aqui em cima nos cards pra que você veja depois. E o estudo ativo é uma parte essencial, indispensável mesmo, primordial desse método, porque o estudo ativo é o que gira a chavinha, é o que faz a diferença entre você realmente aprender o conteúdo, sabe? E não ser mais aquela pessoa que estudou hoje a matéria e amanhã não lembra, ou então que estudou agora, daqui 5 minutos não lembra, ou pior ainda, que está estudando a matéria, mas que não consegue absorver a matéria, não consegue entender o que você está estudando, não consegue pegar a essência daquele conteúdo. E bom, o que acontece é que muitas pessoas só fazem o estudo passivo. Lilian, mas o que é esse tal de estudo passivo? Ele é um estudo ruim, de certa forma? E na verdade não, o estudo passivo não é ruim. Ele também é necessário, que é o fato de você assistir a uma videoaula, por exemplo, e fazer algumas anotações durante a videoaula. O grande problema é que a maioria só faz isso. Então a pessoa simplesmente vê a videoaula e acha que já estudou o suficiente, ou então vê a videoaula e anota uma coisinha ou outra, ou copia tudo que foi falado, sabe? Ou até mesmo a pessoa leu o conteúdo, foi marcando ali com marca-texto, ou anotando num caderno, e acha que já fez um estudo exemplar, excelente. Quando na verdade não é bem assim que as coisas funcionam. O nosso cérebro ao longo de um dia recebe muitas informações. Então quando você não mostra que o conteúdo que você estudou é uma informação mais relevante, ele vai simplesmente jogar fora, ele vai descartar aquela informação, porque pra ele tá no mesmo patamar que todo o restante das informações que ele recebeu. E por exemplo, o seu cérebro identifica como informação quando você manda uma mensagenzinha no WhatsApp, ele identifica como informação quando você come uma comida diferente, ou então quando você está na rua e uma pessoa dá um tchau pra você, já é uma informação, quando você escova os dentes é informação, tudo pro cérebro é informação, e você precisa destacar a informação que você realmente quer que ele guarde, que ele memorize, sabe? E no estudo, o que vai fazer com que o cérebro guarde aquela informação tem a ver com alguns fatores, como a quantidade de vezes que você vê aquela matéria, por isso que a revisão é importante, e por isso que o próprio estudo ativo é importante, porque nele o seu cérebro vai reprocessar aquela informação. É importante também você mostrar a relevância da matéria a partir do momento em que você entra em contato com ela, e é isso que o estudo ativo permite. Então você não vai simplesmente ver a videoaula e anotar uma coisa ou outra, ou então ler um conteúdo e usar marca-texto. Inclusive, videoaula é muito melhor do que conteúdo em texto para você estudar pro vestibulinho da ETEC, porque na videoaula você tem um estímulo visual e o auditivo ao mesmo tempo, e assim você consegue absorver aquela informação muito melhor do que se você simplesmente estivesse lendo a informação. Claro que muitas pessoas conseguem aprender lendo, só que ainda assim a videoaula ela vai ter o estímulo visual do mesmo jeito, sabe? Por isso que ela acaba trazendo mais resultados do que você simplesmente ler o conteúdo, beleza? Então é importante fazer o estudo ativo depois da videoaula ou depois do conteúdo lido, que seja, caso você prefira ler, porque assim você vai conseguir mostrar ao cérebro que é importante aquela informação. E aí durante o processamento, que é quando ele vai resolver o que fica e o que vai ser jogado fora, ele vai guardar aquela informação que você fez estudo ativo pelo fato de que aquele conteúdo se mostrou mais relevante do que outras coisas que foram acontecendo ao longo do dia na sua vida. Então é por isso que quando você une o conteúdo certo que você tem que estudar, mais o estudo ativo, mais revisões e também um material de estudos mais direcionado para o vestibulinho da ETEC, você consegue ter um desempenho muito melhor do que se você não tivesse isso. Porque assim, além de saber exatamente o que tem que estudar e estudar aquele conteúdo com a abordagem que o vestibulinho da ETEC tem, você está fazendo o seu cérebro raciocinar em relação àquele conteúdo e armazenar aquela informação porque ele entendeu como informações importantes. E aí conforme você revisa, você vai driblando a curva do esquecimento, que é aquilo que acontece que faz com que a gente esqueça ao longo do tempo. Então é muito comum que hoje você lembre melhor uma coisa que você viu ontem do que daqui a 3 semanas, sabe? Então quando você une tudo isso, você consegue ter um desempenho muito melhor no vestibulinho da ETEC, porque o seu próprio cérebro está trabalhando a seu favor, está ajudando você a aprender aquele conteúdo à medida que você também ajuda o seu cérebro a processar aquelas informações todas.
Bom, como eu falei pra você no começo do vídeo, são 7 coisas que fizeram toda a diferença, que garantiram a minha aprovação e que qualquer pessoa consegue fazer. Não importa se você é uma pessoa do 9º ano que nunca viu física e química na sua vida, se você é uma pessoa que terminou o ensino médio há 10 anos e não lembra mais uma vírgula da escola, se você tem 40 anos e tem muita dificuldade. Você consegue colocar isso em prática no teu dia a dia. Começa uma coisa por vez até você se adaptar, pra que assim você consiga chegar no dia da prova da ETEC já com um preparo muito melhor do que se você estudasse sem colocar tudo isso em prática. E agora, como eu sei que esse vídeo com certeza ajudou você, deixa um gostei aqui pra mostrar pra mim que você é uma pessoa que está empenhada no vestibulinho da ETEC e que esse tipo de conteúdo é importante pra que você se mantenha no foco no vestibulinho. Além disso, se inscreva aqui no canal clicando no botãozinho vermelho inscrever-se, porque assim você vai conseguir acompanhar os próximos vídeos aqui no canal sem risco de sair um vídeo e você não saber que saiu e assim ficar sem conteúdo. Então se inscreva aqui no canal, é de graça a inscrição no canal e isso vai ajudar você a ter um resultado muito melhor no vestibulinho da ETEC. Além de tudo isso que eu falei nesse vídeo, né? E claro, não esqueça também de me seguir no meu Instagram, que vai passar aqui, que é @LilianCruzOficial, com 2 L's no meio, porque lá no meu Instagram tem ainda mais conteúdo pra você que quer passar no vestibulinho da ETEC. Toda semana tem quiz, praticamente todo dia eu tiro dúvida nos stories, então realmente é o Instagram que você tem que seguir. Lilian Cruz Oficial, segue lá. Muito melhor do que ter um monte de blogueirinha que fica só mostrando maquiagem que não vai fazer você passar na ETEC. Então me acompanha no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo. Um big beijo e tchau!